Pessoal, vamos fazer aí uma revisão sobre teoria de controle, pegar um exemplo bem simples de uma função de transferência, começar a fazer algumas análises e a partir daí entender um pouco da parte teórica e um pouco de parte prática, mas não vamos avançar muito, apenas uma revisão básica do conteúdo. Vamos para o vídeo. Então, vamos prosseguir com a nossa revisão. Vamos imaginar aqui um sistema bem simples de segunda ordem, que eu tenho essa função de transferência aqui, onde eu tenho 3 sobre s ao quadrado mais 3s mais 4. Ok. Então, a partir disso, vamos fazer aí algumas análises e entender o que está acontecendo. Quando estamos trabalhando com controle de sistemas, nós temos que entender algumas coisas referentes ao comportamento do sistema. Nesse caso aqui, temos um sistema de segunda ordem. Então, o que eu preciso entender nesse tipo de sistema aqui? Eu vou colocar aqui alguns tópicos e vamos trabalhar em cima deles. Então, eu preciso calcular os polos e zeros. Nesse caso, só temos polos. Porque com os polos e zeros, eu entendo o quão estável está o meu sistema ou o quão oscilatório ele é. Eu preciso também calcular aqui fator de amortecimento. Aí eu consigo entender também o quão oscilatório ele é, se ele é um sistema criticamente amortecido, se ele é subamortecido ou superamortecido. Ou também se ele não tem amortecimento nenhum. Perdão. Todas essas análises elas se combinam e assim facilita mais, a gente compreende mais ainda como o comportamento desse sistema. Temos que calcular também o erro desse sistema. O que é o erro? Aqui no caso vamos calcular o erro em regime permanente para ver o que está acontecendo, o quão longe ele está do nosso set point, ou seja, do ponto ideal que nós gostaríamos que ele estivesse. Isso aqui vamos trabalhar apenas, por enquanto, só malha fechada mesmo, antes de adicionar algum controlador. Então, polos e zeros, fator de amortecimento, erro. Então, isso aqui já é o suficiente para a gente fazer uma análise bem bacana desse sistema aqui. Claro que podemos também fazer análise de controladores, qual é o melhor controlador para aplicar nesse sistema, mas isso aí fica um pouco para depois. Vamos fazer isso aqui primeiro. Então, polos e zeros. Polos e zeros. Para o nosso caso aqui, eu só tenho polos. Então, isso aqui eu não vou ter. Zero eu não vou ter. Como que eu calculo? Eu vou utilizar, como é um sistema de segunda ordem, eu vou aplicar aí das regras mais conhecidas, que é Bhaskara. Então, delta igual a b ao quadrado. Então, vou ter 3a ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Sendo assim, eu vou ter aqui 9 menos 16. Então, o que a gente consegue já perceber? Que isso aqui, esse delta, vai dar negativo. Quando você estava no ensino médio, até mesmo no ensino fundamental, você parava a conta quando dava aqui negativo. Então, no caso, já temos menos 7. Mas agora a gente está fazendo conta de gente grande, a gente continua. Então, como eu estou querendo calcular S, no caso, como eu tenho 2S, né, S ao quadrado, eu vou ter S1 e S2. Então, eu vou ter a fórmula aqui, menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Ok. Então, eu vou ter aqui S1 com o valor positivo da raiz quadrada e vou ter aqui S2 com o valor negativo da minha raiz quadrada. Então eu vou ter menos B, então é menos 3, mais a raiz de menos 7 sobre 2A. A é 1, então fica só 2 aqui. E S2 vai ser menos 3 menos a raiz de menos 7 sobre 2. 2A no caso aqui que vai dar 2. Então o que acontece? Como eu tenho essa raiz negativa, sabemos que isso aqui é um número complexo, né? Então, esse raiz de menos 7, na verdade, é raiz de 7 vezes
raiz de menos 1. Esse menos 1 vamos chamar de j. Essa raiz de menos 1 vamos chamar de j. Então eu tenho menos 3 mais, no caso, a raiz de 7 dá 2,64. Então, vou colocar 2,64 j dividido por 2. E aqui, então, eu vou ter menos 3 menos 2,64 j dividido por 2. Claro que eu posso simplificar isso aqui. Então, eu posso ter meu S1 e S2 da seguinte forma. Menos meio mais 1,32j e menos meio menos 1,32j. Então, para completar a análise de polos e zeros, no caso aqui só temos polos, usamos uma regra, na verdade é uma propriedade de um gráfico chamado lugar geométrico das raízes, ou LGR, por os íntimos. Então, é basicamente um plano cartesiano, só que aqui a gente trabalha com Argand-Gauss. Eu vou colocar aqui um pouco mais para baixo porque eu tenho o eixo imaginário. A parte vertical é meu eixo imaginário e a parte horizontal é meu eixo real. Então, vamos supor que aqui seja 1 e aqui seja 2, então o meu menos meio está para cá. Então, vamos supor que aqui seja 1 e aqui seja 2, aqui seja menos 1 e aqui seja menos 2. 1,32 é basicamente na metade. Então, eu vou colocar aqui 1,32 menos 1,32. Então, eu vou juntar esses caras aqui da seguinte forma. Pronto. Então, o que a gente consegue interpretar a partir daqui? Quando eu tenho polos no eixo imaginário, eu começo a ter oscilação no meu sistema. Isso, dependendo do sistema, não é muito bom. Quanto maior for a distância do zero daqui para a parte imaginária que eu tenho, maior é a oscilação. Quanto menor for essa distância, menor a oscilação. Isso também vale para a minha parte real. Quanto maior for essa distância aqui, eu tenho menos 1,5, mas se fosse, por exemplo, menos 10, eu não teria uma maior oscilação, mas eu teria um pico aqui muito grande, aí eu poderia ter uma oscilação um pouco menor. Só que nesse caso aqui, como menos 1,5 é um valor até que baixo, e menos 1,32 para cima e para baixo também é um valor baixo, minha oscilação também não vai ser tão absurda assim. Então, isso a gente consegue interpretar a partir desse gráfico. É claro que a partir do LGR, a gente consegue fazer muitas outras análises, como pegar esse ângulo aqui e começar a trabalhar outras questões, como magnitude e pegar o diagrama de Bode, mas isso aqui a gente vai deixar mais para frente. Então, aqui a gente já fez polos e zeros. Agora, para poder fazer o cálculo de fator de amortecimento, vamos dizer que isso aqui foi a primeira parte, né, da nossa análise. A segunda parte seria o nosso fator de amortecimento, que seria alfa, ômega n e o nosso QC, que é o fator de amortecimento. Alfa é P sobre 2. P é o número que carrega aqui esse S, de primeira ordem. E aqui é Q. E ômega n é a raiz quadrada de Q. E QC é alfa sobre ômega n. Então, P sobre 2, eu tenho aqui 3, então é meio. 1,5, perdão. 1,5. Aqui no caso, o ômega n vai ser raiz quadrada de 4, que vai dar 2. Então eu vou ter 1,5 sobre 2. Então, aqui é fácil. 1,5 sobre 2 é 0,75. É metade de 1,5. 0,75. Quando eu tenho o QC menor que 1, ele é subamortecido.
subamortecido. Ou seja, o meu sistema começa a apresentar oscilações. Já não está tão interessante, mas é a maioria dos casos, né? É o mundo perfeito. E aí, a partir disso, a gente tem que reduzir as oscilações com controladores e por aí vai. Então, já entendemos o fator de amortecimento. E agora vamos calcular o erro referente ao nosso set point. Então, terceira parte aqui. Para simplificar, nós usamos aqui o teorema do valor final, que é o limite, e eu vou usar o sinal degrau, que é o mais simples para nós calcularmos, que é 1 sobre S. E aqui eu aplico a função de transferência, que é 3, deixa eu só me recordar aqui, 3 sobre S ao quadrado mais 3S mais 4. Então o que acontece? Se fizermos isso aqui sem pensar direito, o que vai acontecer? Eu vou ter 3S sobre S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 4S. Quando eu aplicar o limite tendendo a zero, isso aqui vai dar 0 sobre 0. Eu não quero isso. Então o que eu vou fazer? Olha só, esse S com esse S eu posso cortar eles. A partir disso, vai me sobrar apenas limite de S tendendo a zero de 3 sobre S ao quadrado mais 3S mais 4. Agora, eu posso substituir o zero. Então, eu vou ter 3 sobre 4, porque aqui vai dar 0, aqui dá 0, e sobrou 4. 3 quartos, ou seja, 0,75, ou 75%. E o erro? O erro do sistema, em regime permanente, é 1 menos esse resultado, menos 0,75, ou seja, 0,25, ou 25%. Se eu fosse gerar um gráfico, vou parar aqui, se eu fosse gerar um gráfico, ficaria algo mais ou menos assim. Eu vou considerar que aqui seja o meu set point, opa, ficou meio torto. Vou considerar aqui meu set point como sendo 1. Como ele está oscilando, eu vou ter também um overshoot, mas isso aqui fica para depois. O meu sistema, ele reage da seguinte forma, ele passa um pouco e dá uma oscilada e fica abaixo um pouquinho aí em 25%. Essa aqui não é a melhor representação, nós veremos isso melhormente com Python e também pelo Scilab, a gente consegue ver isso aqui muito melhor. Então temos uma leve oscilada, na verdade essa oscilação aqui ela é até um pouco mais brusca, mas isso nós vamos entender conforme as aulas. Então, ficamos nessa revisão aqui geral por aqui e nos vemos no próximo vídeo.